Olá, alunos, professor Charlton. Essa é mais uma aula de Filosofia da Educação. Hoje a gente com a temática que eu considero uma das mais relevantes, das mais importantes dessa disciplina, que é o filósofo, educador Paulo Freire. Ele, como muita gente já conhece, já sabe, ele é importante não só para o pensamento brasileiro, mas também para o pensamento mundial. Ele é um dos poucos pensadores do Brasil mais citado em referências, em pesquisas no mundo todo, em todas as universidades do planeta, traduzido praticamente para todas as línguas, todos os países, todas as nações. Dada a importância do pensamento desse grande filósofo do Brasil. Do Brasil, nordestino e pernambucano. E com essa fala introdutória, eu já quero iniciar pelo aspecto biográfico de Paulo Freire, porque a partir da análise, da observação justamente da sua vida, da sua biografia, é que a gente entende de forma mais até profunda o seu pensamento, a sua filosofia da educação, a sua pedagogia. Então, para a gente já iniciar, dizer que Paulo Freire ele nasce ali ao redor da cidade do Recife e ele não é aquele sujeito rico, abastado de riqueza, mas também não é miserável. Ele tem uma condição ali razoável, digamos, na sua infância. Aprende de uma forma simples, ele parte em escola, parte a partir das suas experiências de mundo. E a questão mais importante dessa aprendizagem freiriana é justamente a sua experiência de vida. É aquilo que ele faz em termos de observação do cotidiano mesmo da cidade. A observação que ele faz ali da capital pernambucana, do estado de Pernambuco. Toda essa reflexão vai servir de arcabouço para a construção, desenvolvimento da pesquisa, da obra de Paulo Freire, do pensamento de Paulo Freire, da filosofia freiriana. E quando a gente fala que isso é importante, e o que ele vai estar observando? Ele vai estar observando exatamente as problemáticas sociais, sociológicas que existem naquele momento, que existem naquele período. Aquele período que eu estou me referindo é ali por volta dos anos 30 até os anos mais ou menos 70 do século 20. Esse período ali é crucial. Eu digo mais ou menos 70 porque depois ele vai ser exilado, não vai ficar no Brasil, retorna somente com a redemocratização do Brasil. Mas é exatamente nesse período aí em que ele faz as suas reflexões. Antes da ditadura e também um pouco ali no período da ditadura militar. E o que está acontecendo nesse período? Como é que é o Brasil nesse período? Como é que é o Nordeste? Como é que é Recife nesse período? É um país, e continua sendo ainda, um país extremamente desigual, onde existem pouquíssimas pessoas que detêm as riquezas e o poder, e a grande, esmagadora maioria, a grande massa mesmo das pessoas não detém o poder e não tem as riquezas do país. Esse é o cenário de fundo, de base, que Paulo Freire já começa a observar. Além disso, quando a gente fala de pessoas que não têm riqueza, a grande maioria dessas pessoas não só não tem riquezas, como essas pessoas estão na linha da pobreza ou da miséria. Miséria que não é uma miséria assim, que não tem uma roupa, que não tem uma casa. É a miséria em que a fome assola a vida dessas pessoas. É o algoz dessas pessoas. Ceifa essas vidas. Então as pessoas morrem mesmo de fome. Morrem por não ter um teto. Morrem porque estão na rua. Morrem porque não tem saneamento. Morrem porque não tem educação. Porque não tem esse bem supremo da sociedade que é exatamente a educação.
Então, esse é o cenário que Paulo Freire observa nesse período. Claro que isso gera uma injustiça social abissal, uma injustiça social terrível, uma injustiça, na verdade, uma injustiça social assim, extremamente significativa para Paulo Freire observar e, a partir dessa observação, construir toda a sua dinâmica de pensamento. Só deixando claro, porque houve aí uma questão, essa injustiça serve de fato para Paulo Freire pensar todo o arcabouço teórico-metodológico do seu pensamento. Bom, esse cenário é um cenário que, evidentemente, não agrada a Paulo Freire, e a partir daí ele passa a fazer alguns estudos, fazer algumas leituras, e nesses estudos, nessas pesquisas, nessas leituras que ele faz, evidentemente que ele vai encontrar Karl Marx. Esse pensamento marxista, esse pensamento de Karl Marx, ele vai coincidir exatamente com aquilo que Paulo Freire coloca em termos de experiência, em termos de observação e de reflexão. Em que ponto, especificamente? No ponto em que, por exemplo, o pensamento marxista vai dizer que existe uma elite burguesa, opressora, e que domina aqueles que estão na base da infraestrutura, digamos assim. Então, aquela base oprimida, aquela base e que não tem acesso ao poder, que não tem acesso às riquezas, que não tem acesso à educação, é exatamente a classe trabalhadora. A classe trabalhadora que produz, que com o seu suor, com o seu trabalho, é quem gera riqueza, que gera produção e que possibilita toda a dinâmica social, sociológica, é que exatamente essa que não tem acesso às benefícios exatamente dessa produção, desse trabalho, dessa condição social. Quem fica com toda essa riqueza, com toda essa produção, são os burgueses, é a elite, é a classe dominante da sociedade. Esse ponto aí, em Marx, mostra de forma cabal como funciona no sistema capitalista as desigualdades sociais e as injustiças sociais. Inclusive, colocando à margem uma grande, esmagadora parte das pessoas, da população, do povo. E que isso não é bom para a sociedade e gera toda essa insatisfação, que gera todas essas incertezas, essa falta de oportunidade e, consequentemente, é onde a gente quer chegar, a marginalização também na educação, no processo educativo, no processo do conhecimento. Por isso que se gera tantos analfabetos, analfabetos que não têm condições nenhuma de compreender o mundo mais complexo, porque lhe falta exatamente esse conhecimento. E não tendo o mínimo que é a leitura, não tendo o mínimo que é justamente a compreensão de mundo por meio da leitura, por meio da escrita, é que prejudica de forma significativa a saída dele dessa condição de opressão, dessa condição de oprimido, dessa condição de marginalizado, dessa condição de miséria, de miserabilidade, de pobreza. Bom, esse é o rol, né, onde Paulo Freire está inserido. Esse é o cenário, é o pano de fundo, é o local na qual Paulo Freire vivencia todas as suas experiências e vão servir, claro, de base para a sua teoria. Esse é o aspecto filosófico marxista, que coincide com aquilo que Paulo Freire vai estar falando mais adiante. O que acontece em relação às classes trabalhadoras, a classe social nessa perspectiva mais marxista, vai acontecer de forma decisiva também na educação. Na educação, Paulo Freire primeiro vai dizer o seguinte, que
da forma que estava posto essa educação, que vinha sendo desenvolvido, a prática docente, a prática pedagógica, os sistemas de ensino, não favorece para os cidadãos, para as pessoas, para o povo sair daquela condição de marginalizado, daquela condição de oprimido. Apenas é uma educação tradicionalista, quando a gente fala esse termo, essa tendência educacional, pedagógica, é preciso a gente abrir um parênteses e explicar o que é esse tradicionalismo ou tradicionalista, perspectiva tradicionalista. É uma educação centrada, onde o professor é detentor do conhecimento, todo detentor do conhecimento, o aluno é um ser simplesmente passivo, sem conhecimento, ou seja, como o próprio nome já diz, é aluno, ou seja, sem luz, e esse aluno, por ser passivo, está na escola, está na educação, simplesmente também para receber esse conhecimento, para o professor transmitir esse conhecimento. Então acontece simplesmente aí uma transmissão do professor para o aluno. Além disso, se acontece então essa condição de ser um puro transmissor, é evidentemente que o aluno é uma espécie de depositário, de depósito desse conhecimento. É o que Paulo Freire vai chamar de educação bancária. Então o professor vem e deposita na cabeça do aluno esse saber, esse conhecimento. Conhecimento esse que é fixo, ele não é um saber, que a gente inclusive já falou bastante sobre isso, lá na perspectiva da histórico-crítica. É um saber fixo, ele não é dinâmico, ele é algo que o aluno tem que apenas memorizar e depois comprovar que apreendeu e não aprendeu esse conhecimento. Onde é que ele vai depositar depois isso? Onde é que ele vai vomitar essas informações? Numa prova. Prova também tradicional, com perguntas extremamente objetivas, em que esse aluno decorou, memorizou e agora simplesmente ele está postando na prova. Prova essa que vai servir para o professor dizer se ele está apto ou inapto para seguir com seus estudos. Acontecendo muitas reprovações, acontecendo muitas exclusões da escola. É por isso que a gente tem uma evasão extremamente importante na escola desse período e, consequentemente, na história da educação no Brasil. Essa evasão vai se dar exatamente por essa questão, na qual o aluno ele tem unicamente que memorizar, provar que aprendeu e o professor vai dizer se ele está apto ou inapto em relação aos conhecimentos aprendidos ou transmitidos, que o professor ali na escola colocou. Uma vez o professor sendo esse saber absoluto, é ele também que diz o que é o saber, a sua prática, a sua maneira de dar aula. Então é ele que vai determinar a forma de dar aula, a didática pertence a ele. Todas as falas, todo o conteúdo, todo o processo educativo ali também é dado pelo professor, exclusivamente pelo professor, claro que ratificado pela escola e ratificado também pelo sistema de ensino. O pensamento freiriano ele vai entrar nesses pontos e estabelecer exatamente uma crítica com relação a tudo isso. Primeiro, em relação a essa condição do professor ser o detentor do conhecimento. Só o professor sabe. Então, ele tendo essa condição e tendo o aval da escola e do sistema de ensino, é evidente que ele vai ser o opressor do aluno, do educando. O docente vai ser o opressor do educando. Paulo Freire, então, já começa a estabelecer uma crítica em relação a esse ponto. O professor ele não é detentor do conhecimento exclusivamente. O aluno também sabe. O aluno ele tem também, ele traz para a escola também todo um saber significativo. Qual é o problema do professor e da escola não aderir a esse saber do aluno? É que para a escola e para o professor, que é detentor do conhecimento, e a escola que determina exatamente que o professor faça isso,
para o professor, esse saber do aluno ele é desprezível. Por quê? Porque o conhecimento postado pelo professor no currículo, na grade das séries que aqui acontece na escola, o único saber plausível, praticável e apreendido pelos alunos é o saber do currículo escolar, é o saber tido como científico, é o saber formal. É esse saber que distancia da realidade do aluno. É esse saber que não há coerência, não há uma ligação entre aquilo que está sendo dado na escola e aquilo que o aluno vivencia. O aluno pobre, miserável, ele vai para a escola aprender, por exemplo, matemática, fórmula, a tabuada, na qual ele tem que decorar e muitas vezes, sem fazer conexão nenhuma, ter que dizer por que aquilo ali dá aquele resultado. É a prova, né? A gramática, muitas vezes, também é passada também de forma apenas que codifique os símbolos. E o contexto, a leitura, a interpretação do que está sendo lido ali não acontece no sentido de fazer ligação com a realidade. É justamente a diferença entre ser simplesmente alfabetizado e ser letrado, né? É justamente a diferença. No letramento, o aluno, o educando, ele consegue não só fazer a decodificação do código da linguagem, mas também consegue fazer a interpretação, consegue compreender no contexto aquilo que o texto está trazendo. Então, é o que Paulo Freire também coloca como problema. No ensino tradicionalista, ele coloca nessa linha apenas a condição do aluno-professor. Claro que, quando Paulo Freire sugere que o conhecimento do educando também participe dessa questão, é numa perspectiva em que esse educando ele participe também do seu processo de aprendizagem, na qual o conteúdo ele é importante, a escola é a fonte basilar desse conteúdo, mas esse conteúdo tem que fazer sentido para o aluno, tem que fazer sentido para o educando. Portanto, é nessa perspectiva que Paulo Freire vai dizer que tem que existir uma pedagogia crítica, uma pedagogia na qual o aluno se insira de alguma maneira nesse conteúdo, que ele faça indagações, que ele faça também algumas reflexões, que ele tenha consciência do que está sendo passado, do que está sendo debatido, do que está sendo discutido, do que está sendo ali vivenciado no cotidiano escolar. Se isso não acontece, se essa educação não está voltada para essa condição de fazer sentido, de dar significado ao conteúdo para o educando, essa educação, esse tipo de educação não vai servir para o aluno, não é útil para o aluno, não é útil para o educando. E claro que as desigualdades sociais não são resolvidas, as oportunidades não são dadas, o aluno continua com defasagem, um número significativo deles abandonam a escola, há uma evasão correspondente a isso e, consequentemente, aquelas escolas na qual as elites guardam para os seus filhos não participam do cotidiano da grande maioria da população e do povo. Fica muitas vezes, no primeiro momento, a escola pública servindo a classe elitista, a classe burguesa, e a classe trabalhadora e a classe menos favorecida, oprimida, não tendo acesso a essa escola, porque ele não consegue, inclusive, permanecer nessa escola. É uma escola rígida, é uma escola que o professor, muitas vezes, serve até de violência para a exclusão de determinados alunos. Depois, se constrói uma escola privada no Brasil, uma escola particular, como o nome já diz, para atender exatamente demandas dessa classe burguesa, dessa classe elitista, que em algum momento se incomodou com a convivência de uma escola pública voltada para todos. Então, os filhos
da elite, da burguesia, não poderia estar mais na mesma classe, na mesma sala em que os filhos da classe trabalhadora também estariam ali convivendo. Gerou-se então um problema. Portanto, houve uma cisão no Brasil da escola pública da escola privada, da escola particular e da escola para todos. A classe trabalhadora acabou ficando na escola pública, oferecida pelo Estado brasileiro, e a classe burguesa criou várias instâncias, várias escolas públicas privadas. O conteúdo voltado para a escola privada em sua prática, inclusive, é extremamente diferente daquilo que acontecia na escola pública. A escola pública, ainda centrada nesse ensino tradicional, na qual muito rigoroso, muito rígido com a questão da prova, da transmissão do conteúdo, dessa questão, desconsiderando completamente o processo de vida do aluno, que faz com que, se não acontecer essa coerência entre aquilo que é praticável do aluno e aquilo que é praticável na escola, evidentemente que o aluno abandona. Então, aumenta-se o analfabetismo, que no Brasil passava aí da casa dos 10 milhões. Então, é um número expressivo, extremamente expressivo, porque ele não possibilita a saída desse aluno da condição de oprimido. Portanto, Paulo Freire, observando justamente essa defasagem, essa discrepância que acontece entre a escola pública e a escola privada, ele vai dizer que na escola privada existe um outro norte, que é preparar os filhos da classe elitista para uma condição de acesso ao poder do Estado, tanto no poder empresarial como no poder político e até mesmo judiciário do Brasil. Então, são as instâncias do poder para Paulo Freire se encontra numa escola voltada à classe elitista, ou seja, na escola privada, na escola particular. Então, a escola particular fica com essa ideia, com essa construção, focando o alunado para essa perspectiva, enquanto a escola pública vai por outras linhas, vai por um outro segmento. Essa balança da escola privada e pública tende a se acirrar com o passar dos anos. Hoje é muito claro a diferença, é abissal a diferença entre as escolas pública e privada. Isso eu estou falando do ensino básico, não estou falando do ensino superior, porque o ensino superior, quem chegava e ainda quem chega, é um expressivo ainda ao ensino superior, são também filhos da classe privilegiada. Hoje um pouco menos, porque aconteceu em algum momento aí da história do Brasil políticas para diminuir um pouco essa distância, essa questão da oportunidade. Mas ainda é uma escola segregadora e que ainda coloca-se no ensino superior muito mais educandos, alunos, estudantes da classe elitista do que alunos da classe oprimida, da classe do povão, digamos assim, do povo. Tanto é que a gente tem números assim expressivos em relação a esse ponto, né? Só quem chega ao ensino superior é cerca de 5% dos estudantes do Brasil, que é um número absurdo. É um número absurdo. Poderíamos ter muito mais estudantes no ensino superior, mas por causa dessa discrepância no ensino básico em relação ao público e privado, acontece essa desigualdade social também na educação no ensino superior. Voltando ao ponto em que Paulo Freire é influenciado por essa perspectiva, por essa leitura, ele vai propor uma nova forma de fazer a educação, uma nova prática docente. O professor ele tem que se comportar de outra maneira. E a maneira que esse professor tem que se comportar é dando exatamente condições do aluno compreender todo esse processo.
esse processo de injustiça, desigualdade social, de opressão, de falta de oportunidade, da vida, do cotidiano mesmo desses educandos. Então, é nessa perspectiva que o professor tem que se comportar, tirando, inclusive, um pouco da questão do tradicionalismo, do professor detentor do conhecimento, do professor que cobra apenas a memorização dos conteúdos e passando a tornar o aluno também um construtor dessa aprendizagem, dividindo com o aluno a sua aprendizagem, e dividindo no sentido de que tem que haver o tempo inteiro essa criticidade do aluno, essa reflexão mais profunda, esse questionamento de todos os segmentos, não só do processo educativo formal, dos conteúdos formais, mas também de toda uma experiência de vida. O aluno também tem que ter essa condição de refletir por todas essas perspectivas. Por isso que Paulo Freire, ele vai ser considerado como um dos filósofos da educação, influenciado, evidentemente, pelo pensamento marxista, mas ele não permanece no marxismo propriamente. Ele vai propor uma educação revolucionária, não ao modo do marxismo, que era com sangue, que era com conflito, com um combate justamente a uma outra classe, mas que esse conflito seja exatamente na questão da oportunidade, que seja no grau do conhecimento, na condição do aluno ascender socialmente, que esse aluno tenha oportunidades a partir do processo educativo para sair da sua condição de alienado, da sua condição de oprimido. É nessa perspectiva que Paulo Freire coloca, sempre numa condição de paz, sempre numa condição em que é pelo intelectualismo, é pela inteligência, pelo conhecimento, é pela verdade que esse alunado, que esse educando, ele vai conseguir sair exatamente dessa sociedade opressora, dessa sociedade em que oprime, dessa sociedade em que poucos têm oportunidade e muitos não têm essa oportunidade. Então é nessa linha. E para que isso ocorra, Paulo Freire coloca um ponto fundamental, que é exatamente a criticidade que vai possibilitar que o indivíduo problematize o tempo inteiro esse conteúdo, problematize a prática do professor, problematize a sua vida, que traga as questões da sua vida para o cotidiano escolar, para a sala de aula, para a construção da sua aprendizagem, para dar sentido àquilo que ele está aprendendo, para aquilo que o aluno, na sua construção social, enquanto cidadão, que ele se coloque em termos de compreensão, ou seja, que ele tenha consciência de mundo, que ele tenha consciência da sua existência, consciência social, consciência política na qual ele está inserido, que a maioria das tendências pedagógicas, das práticas de ensino, excluía essa condição política dos conteúdos. Simplesmente a ciência era a única porta de entrada para o conhecimento. Quando Paulo Freire atrela a ciência à política e que atrela ciência, política à vida do educando, isso acontece uma revolução, isso acontece uma transformação. E é claro que aí é o que dá nome ao pensamento freiriano, acontece a libertação do educando. Por isso, pedagogia libertadora. A pedagogia libertadora é exatamente para que o aluno tenha condições conscientes, crítica, dentro dessa opressão que ele está, de se libertar. Essa é a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Sempre para o professor e para o aluno, sempre na condição livre, na condição de autonomia. Tanto o professor ele tem que ter autonomia de pensamento, como o aluno tem que ter autonomia de aprendizagem. A autonomia o professor deve dar ao aluno e o aluno também deve dar ao professor nesse processo dessa construção libertadora da aprendizagem. O tempo inteiro tem que ser dessa forma. Portanto, Paulo Freire ele vai se tornar um dos grandes,
um desses mais importantes pensadores de todos os tempos do Brasil e do mundo, exatamente porque ele vai nesse ponto da questão da libertação dos oprimidos. E os oprimidos deixarão, de fato, de serem oprimidos a partir do momento que tiverem oportunidade principalmente de pensamento, principalmente de compreensão, de consciência, de oportunidades. Então, essas oportunidades, elas têm que acontecer na educação também. Se a educação não se foca nessa linha, se ela não está centrada nessa perspectiva, é uma educação opressora. E é preciso escola, professores, alunos, pais, comunidades, todos, como o Paulo Freire coloca, em comunhão, se libertar dessa condição. É essa perspectiva que ele coloca de forma enfática para a educação. Vai sofrer represália com relação a isso, vai ser perseguido, foi exilado por um período dali do regime militar, da ditadura militar. Ele não pôde exercer aquilo que ele mais gostava em seu país, que era dar condições, dar oportunidade àqueles que estavam marginalizados, àqueles que estavam oprimidos, principalmente os analfabetos, os mais velhos, que é por isso que a gente, quando vai estudar a educação de jovens e adultos, Paulo Freire é a base, porque ele vai ter uma metodologia ali que em poucos dias, em poucas horas, você consegue dar oportunidade de leitura para aqueles indivíduos que eram analfabetos. Ele fez isso em Angicos, no Rio Grande do Norte. Em 40 dias, ele conseguiu um número expressivo de pessoas que saíssem da condição de analfabeto. Essa prática dele vinha sendo implementada no Brasil, e o que ele mais colocava nessa metodologia é que o indivíduo relacionasse os afazeres cotidianos, a vida cotidiana dessa pessoa para aprender. Por exemplo, um pedreiro, para ser alfabetizado, você não teria que ensinar ele a uva. João viu a uva tal e aprender pelas cartilhas por essa linha. Ele tinha que aprender era tijolo, porque é o material cotidiano dele. Então, alfabetizá-lo a partir daquilo que ele tem no seu cotidiano seria melhor. Porque ele entender todo o processo a partir dessa leitura de mundo. Então, essa leitura de mundo para Paulo Freire é realmente fundamental. Por causa dessa prática, por causa dessa metodologia, foi perseguido e foi exilado. Foi considerado como comunista, de que ele queria, na verdade, era colocar um comunismo na educação no Brasil, de que era um doutrinador, de que era um marxista. Inclusive entraram até na perspectiva religiosa, dizendo que ele era ateu, que na verdade ele não era, ele era marxista, cristão. Ele inclusive diz isso em vários vídeos, está aí no YouTube para quem quiser ver, né? É uma pessoa muito humana, centrada justamente numa construção de paz, numa construção de amor. Ele prega isso na sua pedagogia, amor o tempo todo. Você tem que ter amor, o professor tem que ter amor, o aluno tem que ter amor, a família tem que ter amor ao processo educativo. Então, o amor é uma das palavras mais importantes, justamente porque ele era cristão, tem uma cultura cristã. Então, o que ele queria, na verdade, era resolver o problema das injustiças, tornar o indivíduo um ser político, trazendo para o rol das discussões, das decisões do país. Então, era muito nessa linha que Paulo Freire pregava a sua pedagogia e que, por isso, ele foi perseguido pela ditadura militar. E continua, infelizmente, até hoje, sendo perseguido, sendo injustiçado, inclusive, e pouco compreendido por muitos no Brasil. Enquanto o mundo estuda Paulo Freire, cita Paulo Freire, coloca como um dos mais importantes pensadores de todos os tempos, inclusive fazendo até estátuas, né, para ele em algumas localidades no mundo. O Brasil continua perseguindo Paulo Freire, tirando Paulo Freire da importância do processo educativo no Brasil. Muitos não o compreendem e, se compreendem de forma equivocada
ou faz o equívoco de propósito, de má fé. Porque Paulo Freire jamais foi um doutrinador, entre aspas, essa palavra é horrível, eu acho ela muito ruim, a expressão. Ele jamais teve a intenção de ser esse doutrinador, pelo contrário, a pedagogia dele, a filosofia pedagógica dele já diz muito, é libertador. Então, jamais doutrinador. Então, ele quer que o indivíduo pense, tenha autonomia de pensamento. Então, é a liberdade de pensamento. Agora, nessa liberdade de pensamento, nessa reflexão, tem que estar inserido o cotidiano, a realidade. E a realidade é opressora. A realidade, de fato, não condiz com a saída desse indivíduo da condição de oprimido. Não favorece para que ele tenha oportunidades, para que ele ascenda nessa classe social, para que nesse capitalismo na qual ele está inserido, que ele saia da condição de miséria, da condição de pobreza na qual ele está inserido. Essa é a realidade. E dentro do conteúdo, na escola, ele tem que estudar isso. Ele tem que pensar sobre isso. Ele tem que introduzir isso no conteúdo científico. A ciência tem que dar resposta para isso. A ciência não pode ser a ciência somente da tabela periódica. A ciência não pode ser a ciência somente da tabela, da tabuada, como era praticado no período. A ciência não pode ser somente das fórmulas. A ciência não pode ser a ciência somente da gramática. A ciência não pode ser somente dos factoides históricos, da versão histórica dos fatos. Não pode ser a ciência somente dos relevos. A ciência não pode ser somente apenas do entendimento, do funcionamento da célula. A ciência não pode ser apenas a ciência de poucos que oferece para muitos. A ciência tem que ser para todos, de uma compreensão mais profunda da realidade, inclusive com coerência entre a vida e a reflexão desse conhecimento. O saber escolar não pode ser um saber tolhido por alguns, em detrimento a outros. Esse saber escolar, ele não pode ser apenas dos professores para com os seus educandos. Tem que ser também de aprendizagem mútua, de uma aprendizagem na qual o aluno ensina para o professor e aprende com o professor ensina para o aluno e aprende com o aluno. Tem que ser nessa dialética constante na escola. Então, é isso que Paulo Freire colocava. Esse é o pensamento Freire mais profundo, que a gente tem que entender e que a gente, inclusive, tem que combater em relação aos equívocos e à má-fé de muitos em relação a esse grande pensador do Brasil. Se existem falhas no pensamento do Paulo Freire, claro, não é um pensamento fechado, inclusive o próprio Paulo Freire ele fala isso, de que o pensamento dele não é fechado, é um pensamento que deve ter continuidade com outros pensadores, com outros educadores, outros filósofos, tem que vir e contribuir para esse pensamento. Paulo Freire, ele não dá conta de toda a problemática da educação no Brasil e no mundo, ele não serve como molde finito para todas as questões da educação, mas ele é baliza, ele é um horizonte, ele é um norte para que muitos professores, muitos secretários de educação, ministros de educação, pesquisadores, filósofos, educadores da educação, para que eles tenham ali como um fundamento, como base, como norte, como eu já falei, para entender os processos educativos, para compreender os processos educativos. Então, esse é a minha contribuição para o entendimento aqui de Paulo Freire, para a aula em relação a Paulo Freire. Existem inúmeras outras nuances. Eu sugiro que façam a leitura de pelo menos de 2 livros, até mais, de 2 livros eu coloco como fundamental, que é Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Além, claro, Pedagogia da Esperança,
pedagogia no sentido político, enfim, e tem uma infinidade de livros de Paulo Freire que serve como base nas nossas leituras para compreender melhor esse grande pensador, ok? Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro o pensamento freiriano, a filosofia freiriana. Na próxima aula, a gente pode tocar, aprofundar um pouco mais. Deixe lá os comentários na plataforma, que em momento oportuno eu farei a leitura e darei um feedback a vocês. Até a próxima e um grande abraço.